Bom dia! Amanheceu na Amazônia e nós vamos conversar sobre astrologia. Nós temos aí um longo tempo pela frente, enquanto Deus nos permitir vida, para realizar esse bate-papo e levar a você conhecimentos astrológicos importantíssimos para a sua compreensão da sua pessoa, da sua vida, das pessoas que você tem com carinho na vida. E pessoas que você vai ainda conhecer. A astrologia entrou na minha vida aos 18 anos de forma muito forte, muito profunda. Eu fazia física e matemática na Universidade Federal do Espírito Santo. E num congresso de física, a primeira vez que eu fui num congresso, foi lá em Campinas, na Universidade de Campinas. E tinha um grupo que fazia lá divulgações de outros campos do saber, que a ciência jogava de lado, assim, mas havia um grupo de astrólogos, estudiosos, que fizeram lá uma exposição sobre astrologia. Eu conheci. Um dia eu entro em detalhes por que aquilo me impressionou. Mas saí de lá com um livrinho e como calcular o mapa, como interpretar o mapa. E em 3 anos eu já estava atendendo pessoas no meu estado. Comecei com amigos, né? Pessoas mais próximas, conhecendo. E gradativamente foi ganhando uma dimensão de importância para as pessoas, para a minha vida, e mudou completamente minha vida. De analista de sistemas, de professor de informática e de outras formas de ganhar a vida, a astrologia passou a ser a número 1 em termos de receita de vida. E isso foi ganhando uma dimensão muito grande, clientes no Brasil inteiro, que acabaram por me levar a outras pessoas, até fora do Brasil, em língua portuguesa. E hoje, por conta disso, eu posso viver aqui, num barco, na Amazônia, no paraíso chamado Caribe da Amazônia, Alter do Chão, Rio Tapajós, que rio maravilhoso. Porque através da internet eu posso levar o meu trabalho às pessoas onde elas estiverem e também com acesso à internet. Então, a partir de agora nós vamos iniciar um bate-papo. São 40 anos dedicado a esse estudo fantástico da astrologia. Quando eu iniciei meu programa de rádio e outras atividades na mídia do meu estado, o Espírito Santo, a astrologia era crime, era charlatanismo. A igreja tinha a astrologia com coisa do demônio. Então, foi um ato assim corajoso, mas eu estava apaixonado por esse saber. Em 1998, conseguiu esse grupo de dedicados à astrologia um projeto de lei na Câmara dos Deputados que tornou a astrologia um conhecimento profissional e levou também a ter um código de profissão no Ministério do Trabalho. Então passou a ser algo, não crime, mas com regras. O projeto tinha lá, né, o decreto, a lei tinha suas regras. E nós estamos aguardando a aprovação de qual instituto, qual organização vai ser a fiscalizadora. Para as pessoas que já têm uma história com a astrologia publicado, essas já serão astrólogos.
aceitarão, né, como astrólogos. E os que ainda não têm precisarão fazer faculdade, fazer terapia para poder ajudar as pessoas. Você tem que ter feito muita terapia, se autoconhecer. Mas então, a partir de agora, nós vamos iniciar um grande bate-papo, muito gostoso, sobre a existência, sobre as regras que existem no universo e que a gente conhece algumas, como a tal da gravidade, né? A gravidade está aí para a gente poder vivenciar. Como eu estou num barco, o barco está em movimento, né? A âncora está presa no fundo do rio, mas ele vai para lá, vai para cá, o vento muda, a correnteza também. Aqui não tem muita correnteza. Então não vou me preocupar muito se uma hora o sol bate aqui, outra hora bate ali, porque senão eu não consigo nem trabalhar. Porque é barulho de barco que às vezes vai passar, é um boto que passa ali. Então vamos combinar assim, a nossa preocupação não é cenário, não é imagem, sim o conteúdo que nós queremos transmitir. Mas todo discurso tem que ter regras. Por quê? Porque se eu estou num jogo e não sei as regras do jogo e as regras mudam toda hora, isso causa um mal muito grande. Causa desconfiança. Então nós temos que ter algumas regras, porque eu sou filósofo, bacharel em filosofia. Porque eu fui defender a astrologia na Academia de Filosofia Brasileira, da qual o livro A Alma e a Questão do Livre-Arbítrio, que está disponível para vocês lerem através de arquivo em PDF, no site astrociência.com.br. Então, nesse sentido, nós temos que seguir algumas regras, senão não há filosofia. O que é a filosofia? É o discurso sendo analisado se não há falcatruas no discurso. Se não há o dito pelo não dito e depois o desdito e assim vai. Não pode. Na filosofia, o sujeito defende que o universo nasceu do branco, ele tem que ir até o final da vida dele defendendo que o universo tem a origem no branco. Ah, o outro diz que é no negro, então vai até negro como cor, por favor, preto. Então, o universo veio da água. Tem filósofo que defende que tudo no universo é formado de água. O outro diz que é ar, o outro diz que é fogo, o outro diz... Eles têm que manter a linha de conduta deles. Então, eu vou colocar aqui 4 regras que estarão com a gente todos os programas. Qualquer pergunta que você fizer para mim, eu tenho que responder sobre esses 4 pilares. Senão, eu estarei me traindo e traindo a você. Ora, quando nas cidades gregas, no passado, se reuniam na ágora, na praça, para discutir se as obras que iam ser feitas iam ser na estrada X ou na estrada Y, o sujeito da estrada X quer a estrada dele, primeiro do que a do Y. Então, eles contratavam pessoas para ensinar ele a convencer. Essas pessoas não se preocupavam com a verdade, se preocupavam em convencer as pessoas. Eram chamados de sofistas. Hoje nós temos advogados sofistas. Eles não estão preocupados se o cara é criminoso ou não. Ele quer argumentar que o cara vai ter que ser solto por causa disso, daquilo, por causa de uma linha que aconteceu errado no texto. É terrível, mas eles querem defender não a verdade, mas sim o cliente deles. Então,
quando nasceu a filosofia com Sócrates, Sócrates fala, não, existe uma verdade. Então, quando essas reuniões na Ágora se chamava, as cidades eram as polis, né? As polis vêm de cidades gregas. Ora, então a política nasceu das cidades gregas. Então nós podemos dizer que os políticos contratam pessoas para argumentar pelo interesse deles. Ótimo. Mas Sócrates diz, não, não, não. Existe uma verdade, essa verdade precisa ser prevalecida. Então eu vou dar aqui para vocês as verdades com que eu vou seguir dia a dia no nosso discurso, o modo como Paulo vive, como Paulo compreende a realidade. Sem esses pilares, Paulo não é o filósofo bacharel que defendeu um conteúdo que o falecido filósofo Carlo Bussola, italiano que viveu no Brasil, no Espírito Santo, afirmou quando eu entreguei a ele minha monografia. Ele leu o livro, porque foi ele que me pediu para entrar para a filosofia e defender na academia a astrologia, que ele, num curso que ele fez comigo, ele ficou impressionado. Aos 72 anos de idade, ele dizia, a igreja me enganou dizendo que era coisa do demônio, e a ciência me enganou dizendo que era charlatanismo. E a ciência astrológica que ele viu era encantadora. Então, ele disse, aos 72 anos, eu me vi diante do saber astrológico como um menino em que foi enganado pela igreja e enganado pela ciência. Então ele me pediu para que eu fizesse essa jornada de defesa acadêmica que culminou 3 anos e meio de curso, sendo atacado por professores de todo lado, que tinham as suas ideologias políticas, sociais, religiosas, contrárias àquilo que eu trazia. Eu tenho certeza que você vai ser contrário a muita coisa do que eu vou trazer. Mas eu estarei argumentando sobre 4 pilares. E aí você vai ter que repensar também os seus conceitos. Isso é bom demais. Quando a gente reorganiza conceitos que estavam embaralhados na nossa vida, muda completamente. A gente muda postura, a gente muda bem-estar. Porque existem conceitos que são colocados na nossa cabeça que são confusos, embaralham mais do que ajudam. Então, Carlo Bussola disse para mim, Paulo, você chegou muito cedo ao âmago da sua filosofia. A partir de agora você vai passar o resto da vida tendo que defender esses pontos que você trouxe. Então, é um desafio? Claro que é, mas é tão prazeroso, porque esses conceitos que eu vou dizer aqui me levam à compreensão da vida em tudo que eu preciso questionar. Com 4 conceitos. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a era. O que é uma era? Nós vamos falar. Aguarda um pouquinho. Nos programas seguintes nós vamos continuar e você ainda tem a possibilidade de baixar o programa Astrodox. Tem aí um vídeo no canal chamado Astrodox Configurações. Assista, baixe, prepare o seu programinha no celular, se for Android, porque se for iPhone eu não achei nenhum programa ainda que atendesse ao que eu gosto. Então, quando você estiver pronto com o seu celular, podendo calcular mapas, em breve você vai ver como isso vai ajudar quando eu falar sobre um assunto e você poder ir lá e calcular.
Pois bem, então antes de entrar em eras, vamos definir conceitos. Eu acredito em Deus. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Eu passei 40 anos da minha vida estudando o mapa astrológico das pessoas e com uma precisão assustadora. Tem pessoas que ficam, meu Deus, como é que você sabe tudo isso de mim? Como é que você sabe que em época tal aconteceu isso? Tinha épocas que eu mandava o mapa em vídeo pelo correio e a pessoa recebia lá num certo momento, depois de uma semana, 3 dias. Antigamente os correios até funcionavam muito melhor. Mas a pessoa assistia no videocassete, aquela fita grandona, enfiava lá, assistia, ficava impressionado e não contia. Ele não conseguia conter, pegava o telefone e ligava para mim. E às vezes, 1h da manhã, eu atendia o telefone e a pessoa falava assim, como você pode saber que eu tive problema no joelho em 1998? Bom, eu não disse que ele teve problema no joelho. Eu disse que em 1998 houve um momento astrológico que causou uma pressão muito grande, um sentimento de insegurança, briga com o pai, conflito com ele como profissional, que poderia afetar o joelho, que é regido pelo aquele planeta Saturno. Eu não tenho bola de cristal. Eu apenas faço análise matemática, geométrica do desenho do mapa astrológico. Mas isso assusta as pessoas. Também me dediquei a analisar os dentes, interpretar os dentes. Então, às vezes, eu olho o mapa e falo, o dente tal pode estar sempre com problema. E a pessoa fala, meu Deus, como é que você sabe até o meu dente que está com problema? Ué, está no mapa ali. O dente tem sua relação. Tudo isso eu espero ao longo desses bate-papos transmitir para você poder conhecer. Mas vamos então, a primeira regra é, eu acredito em Deus. Se você não acredita, eu estou há 40 anos observando uma ordem sistemática na minha vida, na vida das pessoas e na vida do planeta. Em 2018 me perguntaram no grupo Filosofando com Paulo Randal no Facebook, aliás, lá tem textos maravilhosos que eu coloquei lá ao longo de alguns 4, 5 anos. E com um registro, né, de data que foi colocado. Está lá em 2018, alguém me pergunta em agosto, e o futuro, você pode falar sobre o futuro? E eu disse, olha, tá lá o texto, pega lá. Nós temos que ter cuidado em 2020, vamos ter que guardar dinheiro para atravessar 2020. Será um período de ditadores, de dificuldades, de aprisionamento, de sentimento de insegurança. Para onde nós vamos? Tá lá, como é que eu vou saber? Eu não tenho bola de cristal, eu não sou vidente, eu sou apenas um analista de movimento planetário. Você vai ser um dia se quiser. Eu vou te dar todo o subsídio para você seguir um caminho mais adequado e fugir de um monte de coisas fora do comum e irreais que estão aí na internet. Nossa, como me deixa triste quando alguém, um cliente querendo, ai Paulo, você viu isso? E eu olho lá e falei, não tem fundamento nenhum. Dentro das 4 regras. Mas a internet é livre, graças a Deus, a internet é livre. Por enquanto, né, que estão tentando, aí nós vamos ver um período muito duro a partir de 2021, mas isso é coisa para depois. Então, eu creio numa ordem absoluta. Nada está fora dessa ordem, que a gente pode chamar de Deus. Não esse Deus religioso, Deus bonzinho, Deus isso, Deus aquilo, Deus bonzinho que é vingativo, Deus bonzinho que faz Adão e Eva, bota uma maçã lá e fala, não mexa
aqui, porque se mexer eu vou te castigar. Que Deus bonzinho é esse, que nem educador é capaz de ser? Não, não. Esse Deus não está dentro do meu conceito de Deus. O conceito que eu trago é um ordenador fantástico. Então, Deus, eu acredito. Deus é onisciente, sabe tudo, absolutamente tudo. No presente, no passado e no futuro, tudo está dentro da consciência de Deus. Porque Deus é onipresente, então Ele está presente em tudo. Está presente até nos meus pensamentos. Está presente nesse vídeo que nós estamos fazendo. Está presente no passarinho que acabou de passar ali, vocês não viram. Deus é onipotente, pode tudo, mas pode tudo dentro da sua ordem perfeita e plena, porque Ele não pode fazer qualquer coisa que Ele não tenha feito na atemporalidade. Vamos supor que agora você fala assim, Deus, faça isso mudar. Aí Ele para, opa, vou fazer isso mudar porque alguém me pediu. Não cabe, porque Ele é atemporal. Tudo que você está vivendo no presente já aconteceu dentro da ordem da divindade, desde o princípio. Então esse ordenador tem consciência de tudo, não porque ele está vendo, porque ele é tudo. Porque ele está presente em tudo. E toda ordem está presente em sua criação. Em toda a criação, independente aquela que eu compreenda ou a que existe e que a gente nem compreende ainda pela nossa racionalidade. E Deus tem que ser atemporal, porque se ele for temporal, ele está vendo as coisas aqui. E ele não pode estar vendo. Ele não pode estar temporal, porque ele seria novo, vai ser velho. E aí perde o sentido de eternidade dentro da completude. Então, qualquer pergunta que você fizer para mim, eu vou ter que olhar esses 4 conceitos. Hein? Se tiver fora, você para de me seguir. Mas se tiver dentro, investigue, questione mais, faça mais. Me teste ao máximo, porque é isso que me faz forte, é ser testado. Será que sua filosofia, que o Bússola disse que ia ser difícil, porque eu teria que viver a vida para essa filosofia, será que ela, pois bem, é você que vai me fazer cada vez melhor, fazendo as perguntas que vai fazer. Então, diante disso tudo, eu gostaria de começar a nossa jornada em busca do conhecimento astrológico em relação aos ciclos e falar um pouquinho sobre o surgimento da astrologia. Cada cultura, inclusive aqui na Amazônia, teve uma formação de uma astrologia. Que eles viam os astros e diziam, quem nasceu nessa época, nasceu como a onça pintada, porque é o período das onças. O período da piracema, o período do jacaré. Cada época tem um representativo aqui na Amazônia. E existe um rastro de que houve algum início de um conhecimento sobre a astrologia amazônica. Mas tem os astecas, os incas, os maias, os egípcios, os chineses. A astrologia dos astecas é dia após dia. Ela fala do dia tal, do dia tal, do dia tal. E cria conceitos. É o nuvem, é o raio, o trovão, e assim vai. A astrologia dos caldeus, porque os hindus têm uma astrologia muito forte, mas não está dentro de um dos conceitos que eu sigo. Então eu vou dizer que eles estão interpretando errado na luz dos meus conceitos.
Portanto, tudo que vier da astrologia hindu, opa, isso aqui não faz sentido. Mas na astrologia dos caldeus faz completamente sentido. Eles moravam entre o rio Tigre e Eufrates, que era muito plano, igual aqui na Amazônia. É impressionante, eu vejo o sol nascer e vejo o sol se pôr. E eu vejo as estrelas nascendo e eu vejo as estrelas se pondo. Então a gente passa a ter uma compreensão muito mais ampla do universo do que quem mora numa cidade montanhosa, que não vê as coisas por completo. Então os caldeus moravam numa região muito plana, e assim eles tinham uma visão completa do céu. E construíam pirâmides chamadas zigurates, que serviam para administração, para escolas, para observação lá de cima. Lá de longe se via um exército vindo, ou alguém vindo, ou algum cavalo, camelo, sei lá o quê. E também eles usavam para guardar os mantimentos e abrigo em caso de ataque. E lá no alto, observação astronômica, que eu creio que era astrológica e não astronômica. A astronomia diz que eu sou a ciência mais antiga, porque logo os seres olhavam o céu. Eles olhavam o céu com a visão científica? Não. Eles olhavam o céu com a visão de informação divina. Era impressionante o movimento das estrelas. O que Deus quer? O que nossos deuses querem com isso? Eles acreditavam em vários deuses. Cada deus nos dava uma influência, um comportamento. O deus Mercúrio era o comunicativo. O deus Saturno era rígido, duro. O deus Júpiter era o tio que gostava de viajar e trazer presentes, cheio de papo para conversar. A deusa Vênus era sedução pura, encantamento. Deus Marte, guerreiro, masculino, ativo, corajoso. A Lua representava toda uma afetividade, uma amorosidade, uma proteção, muita imaginação. O Sol já era o próprio brilho do ser. E assim vai. Mas a astrologia dos caldeus evoluiu até chegar em Alexandria, quando estavam fazendo a biblioteca de Alexandria. Ptolomeu I construiu Alexandria, era general de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, Ptolomeu assumiu o Egito e construiu Alexandria num lugar que Alexandre queria muito, ele tinha uma visão, né, estratégica, e falava: aqui será um porto muito importante. Então ele construiu Alexandria, pegou praças inteiras de outras cidades egípcias e trouxe para Alexandria. Então construir Alexandria num passo de mágica. E ele construiu a biblioteca de Alexandria porque Alexandre queria ter uma biblioteca com todos os livros do mundo. Então, isso trouxe uma diferença muito grande, né? Porque imagina ter todos os livros do mundo, que ambição. Mas a ambição é dos grandes. E Ptolomeu II, filho de Ptolomeu I, foi o encarregado de preencher a biblioteca de Alexandria de textos, né? Aqueles pergaminhos. Então nós encontramos Ptolomeu II encantado com o conhecimento que vinha dos caldeus, a astrologia. Isso fez com que houvesse um grande boom, né? Uma grande expansão do conhecimento astrológico, da qual começou a observar que a linha do horizonte era importante na análise do mapa astrológico de uma pessoa e caracterizava diferenças entre a pessoa que nasceu naquele dia com outra que nasceu naquele dia. Um nasceu com o horizonte ali, outro nasceu com o horizonte um pouco depois.
E assim, gêmeos que nasceram em 10, 15 minutos de diferença um do outro, da mesma mãe, no mesmo lugar, mas tem mapa diferente. E você vai poder calcular no seu programinha aí. Astrodox configurações. Vá lá no vídeo que tem toda a orientação para você configurar adequadamente. Então, essa astrologia dos caldeus é a base que eu trago para a vida. Mas houve melhorias? Sim, em Alexandria houve o desenvolvimento do ascendente das casas astrológicas. Ao longo do tempo, muitos autores bons, pessoas com uma capacidade de discernimento muito grande, foram concluindo outras ideias maravilhosas que se tornaram essencialmente a base do conhecimento que eu tenho. Mas alguns não, alguns fizeram teorias e essa teoria não bate, a gente pesquisa, faz lá, calcula, não bate. Então essas a gente deixa fora. Depois surgiu a descoberta do planeta Urano em plena Revolução Francesa, Netuno durante o período do surgimento das místicas, o espiritismo com Kardec, nós tivemos a hipnose com Charcot na França. Havia um murmurinho muito grande sobre as forças psíquicas que ocorriam e o surgimento da psicologia. Algo estranho que acontece na vida de uma pessoa. Estranho, que parece que não tem lógica, nós vamos entender isso tudo depois. Aí foi Netuno que surgiu aí, depois Plutão na Segunda Guerra Mundial, estudo da química e a bomba atômica. Então nós temos muito recente o surgimento de Plutão e trouxe nossa, como ampliou nossa percepção sobre as forças instintivas do ser humano. Mas existe um ciclo, poucos entendem, chamado era astrológica. O que é essa tal de era astrológica? Nós vamos começar a entender essa lógica agora. A era astrológica ocorre a cada 25.770 anos. E foi chamada de o grande dia. Bem, e a grande noite? A gente não sabe, mas tudo bem. Foi descoberto por Hiparco, lá em Alexandria, no ano de 129, antes do que a gente chama do calendário cristão, antes de Cristo. Ora, ele percebeu que as estrelas tinham um deslocamento ano após ano. Olha, é muito pouquinho que ocorre. São 25.770 anos para a Terra com seu eixo. Ela gira ao redor de si, ela gira ao redor do Sol e ela é inclinada. E esse eixo de inclinação balança igual um peão. Para que esse eixo tipo peão faça uma volta completa, são 25.770 anos, segundo os cálculos mais precisos hoje em dia. Porque tem que ter instrumentos muito precisos para poder fazer esse ajuste aí. Ainda há algumas dúvidas, por exemplo, será que em algum ponto ela não diminui mais ou acelera mais? Aí é com o tempo aqui vai se perceber. Mas se a gente pega, divide esse grande dia de 25.770 anos por 12 partes, nós vamos achar uma parte chamada era astrológica. Olha, então cada era terá aproximadamente 2.147 anos terrestres e meio, aproximadamente. Então a cada 2.100 e perto de 50
2150. Vamos fechar nessa ideia, porque é tanto tempo que a gente não dá conta de viver, né? Então, perto de 2150, acontece desse eixo girar 30 graus, apenas 30 graus, 2170, 2150 anos aproximadamente. 30 graus ao nosso redor, existe uma zona que a gente chama zodíaco, que não está lá no céu. Não confunda astronomia com astrologia. Quando alguma propaganda, algum repórter, algum jornal, revista, quiser falar mal da astrologia, trazendo astronomia, esquece. Vocês não sabem o que é signo, vocês sabem o que é constelação, e constelação e signos são diferentes. Signos começa quando ocorre o equinócio da primavera para o hemisfério norte. Por isso, precessão dos equinócios. O equinócio é quando o dia e a noite estão iguaizinhos. Isso ocorre quando o Sol passa em cima do equador celeste. É o período que era o certo, seria nesse dia ser o dia da Páscoa. Por quê? Porque é quando Deus Sol chega no ponto mais alto, Deus é elevado aos céus, trazendo dias mais quentes, a luz perdeu para as trevas, a luz é maior, o dia é maior do que a noite. Desde o Natal o dia vem aumentando, mas a noite ainda vai diminuindo, mas ela é maior ainda do que o dia. Aí quando chega na Páscoa, que é o ponto máximo da passagem do Sol no alto do céu, ocorre que o dia passa a ganhar, passa a ser mais longo do que a noite, até chegar no verão. Festa de São Pedro, Santo Antônio, Santo Antônio e do casamenteiro, Santo Antônio, São Pedro e São João. Esses 3 dias são os mais longos do ano para o hemisfério norte e a noite mais longa para o hemisfério sul. Aí, a partir do início do verão, perto de 21 de dezembro, começa a diminuir o dia e aumentar a noite, mas o dia ainda é maior quando chega exatamente em cima do equador celeste. Ocorre o equinócio de outono para o hemisfério norte. O equinócio, dia e noite igualzinho. Só que no outro dia, a noite vence. Então é o dia da traição. À noite, as trevas venceram a luz. Toda uma simbologia. Até chegar lá no último dia, que é o início do signo de Capricórnio, que é a noite mais longa para o hemisfério norte e o dia mais longo para o hemisfério sul. Então o equinócio, que é quando o Sol passa exatamente em cima, é algo calculável, porque você pega a Stonehenge, aquelas pedras lá, marca exatamente o dia que o Sol nasce, e a pedra com furinho ali faz bater a sombra aqui, o sol, a luz aqui, opa, iniciamos a primavera. Hoje é o dia do equinócio. A partir dali, conta-se 30 dias,4 é o signo de Áries, mais 30,4 signo de Touro, e assim por diante. Não tem nada a ver com as constelações lá do alto, do céu, não. Constelações são estrelas fixas, e eu, particularmente, acho que foram os signos que deram origem ao nome das constelações, e não o contrário. Alguns acham que a astrologia tomou o nome dos signos. Não, tem nada a ver. Os signos são estruturas da psique. No processo de movimento
do Sol e da Terra nesse baile maravilhoso, que é o movimento. Então, esse movimento do eixo da Terra, mudando o dia dos equinócios em relação à estrela que está lá no fundo. Aquelas estrelas estão paradas, são longe demais. Ah, elas estão paradas? Nada. Tudo no universo está em movimento. Mas daqui a gente vê, ano após ano, ela está parada. Sempre representada como estrelas fixas. Então, a era é quando esse momento do equinócio no planeta Terra, devido a esse cambalear da Terra, muda de posição. 2.150 anos aproximadamente. Então, 2.150 anos atrás, iniciou a Era de Peixes, perto do zero da Era Cristã. Se o calendário está correto, a gente não sabe, teria que pensar um pouquinho, assim, mais cálculos têm que ser feitos para ver se é justo, porque as constelações no céu não tem um ponto zero, não. Elas são pontos difusos. Onde começa a constelação de Áries? Tem um vazio entre a de Peixes e Áries. Será que ali, nós vamos pegar no meio ali? Se eu dividir o círculo em 12 partes, eu vou ter onde é que começa? Escorpião é uma constelação grande, passa de 30 graus, então isso gera uma confusão. Mas onde é o início? É uma dúvida que existe na astrologia. Mas vamos lá. Acontece que, se a gente pensar 2.000 anos atrás, aconteceu o início da Era Cristã, aconteceu o início de uma mudança de comportamento humano. Muita coisa, nós vamos estudar a Era de Peixes, a Era de Áries, a Era de Touro, a Era de Gêmeos, com aquilo que nós temos de informação, porque quanto mais vai ficando no passado, menos informação nós temos. E aí pense bem, 2.000, 4.000, 6.000 anos atrás, foi a Era de Gêmeos, Era de Touro, Era de Áries e a Era de Peixes. Então, 2.000 está acabando aqui, né? 2.150 anos está acabando. Aí nós temos, então, a Era de Câncer está há 10.000 anos atrás. Nós temos informação sobre 10.000 anos atrás? Olha, não sabemos como é que era a vida naquela época, como é que eram as comunidades naquela época. Então, falar de Era de Câncer, nossa, a gente pode deduzir alguma coisa, mas é difícil saber. Então, a Era de Peixes nós temos algumas informações interessantes, na Era de Áries também, na Era de Touro também, ainda tem muito material aí disponível da Era de Touro. A Era de Gêmeos a gente não tem muita informação, mas dá para deduzir. Câncer nem pensar. É difícil imaginar, porque nós não temos história para contar daquela era. Mas, quando acaba a Era de Peixes? Olha, se os cálculos falam 2.147 anos, e a gente não sabe exatamente quando começou a Era de Peixes, se foi no ano zero cristão, porque o ano cristão não foi colocado no momento zero cristão. O calendário nosso foi modificado no século IV. E de lá para cá houve algumas mudanças no nosso calendário. Quando foi a última mudança no nosso calendário? Na virada de 1999 para 2000, que foi retirado o ano bissexto, porque senão daqui a 2.000 anos nós teríamos no nosso calendário acontecendo o dia do equinócio com um dia
de antecipação, porque nós colocamos o ano bissexto em 2000, aí nós empurramos todo o calendário um dia para frente. Aí quando for o dia do equinócio vai estar errado, não vai bater. Então é melhor a gente já começar a corrigir agora, porque descobrimos agora. Então vamos pegar e tirar o ano bissexto do ano 2000 para não causar problemas daqui a 2000 anos. Ótimo, muito bom. O que foi chamado bug do milênio. Os computadores todos calculavam para o dia 29 de fevereiro de 2000. Mas não existia. Os astrônomos e a Real Academia que cuida do tempo, do calendário, resolveu tirar o ano bissexto. E naquele ano 2000. Mas foi assim, de um momento para outro. E os programas de computador, inclusive eu, analista de sistema, fiz muitos programas que eu tive que corrigir. Por quê? Porque a gente dividia o ano por 4, deu resto zero, é ano bissexto, mas o ano 2000 mudaram a regra. Então, a partir de agora, se for ano 2000, 4000, primeiro a gente divide por 2000. É zero o resto, então não é ano bissexto. Aí depois não é zero, então o resto da divisão, então vale a outra regra. Divide por 4. Se for zero o resto, é ano bissexto. Pronto, está resolvida a equação para esta correção que foi feita no calendário recentemente. Então, nós podemos dizer que o zero cristão, do calendário cristão, é o início da era de peixes? Não, não podemos. Mas tem que estar ali perto, sabe por quê? Porque os fatos históricos que vêm trazendo os livros, tanto livros religiosos, bíblicos, como histórias que são descobertas, documentos, mostram que houve uma mudança do modelo ariano para um modelo pisciano, onde Ares defendia queimar o carneiro na igreja para poder exaltar Deus e falar assim: Deus, olha, eu queimei meu carneirinho aqui, gordinho. Por favor, me ajude com minha filha, ela precisa arranjar um casamento. Olha, eu vou queimar outro se ela casar, hein? Aí vem uma nova história onde a era de peixes é o auto-sacrifício. Então nós falamos em carneiro no fogo, é Ares. Carneiro, Ares. Fogo, o elemento fogo de Ares. Aí vem a era de peixes, onde não, eu vou me sacrificar, eu vou morrer pela humanidade, eu trago meus pescadores, eu dou peixes, eu sou batizado na água. Agora, na hora da liturgia, do altar, eu sou o Cordeiro de Deus, eu tiro o pecado do mundo, eu vou derramar meu sangue. Peixes é o signo do auto-sacrifício. Então a gente observa muito claramente uma mudança de comportamento da era de Ares para uma mudança de comportamento para a era de peixes. Ares era belicoso, sexual, masculino. Salomão, 1.700 mulheres, abençoado por Deus. Davi, 77 mulheres, abençoado por Deus. Aí vem Jesus, não faz sexo, a mãe dele não fez sexo, ele ajuda Maria Madalena a entender: mulher, você amou demais, você se doa demais. Ame menos os homens, né? Ame mais assim, coisas assim. Então, na era de peixes, o sexo se torna tabu, se torna sujo. E na era de Ares, o sexo é a coisa mais importante. Quanto mais mulher o cara tiver, mais ele é o abençoado por Deus. E assim, nós temos comportamentos que mudaram e, portanto, compreendemos que houve uma mudança de era. A próxima era, de Aquário, é uma era tecnológica, uma era de liberalidades, onde o sexo vai ser a coisa mais importante. E onde também ficar casado vai ser
uma forma de dizer assim, eles só ficam juntinho, eles não compartilham a vida social. Isso é aquário, né? Lembra dos movimentos Woodstock, todo mundo lá nas gramas, fazendo sexo na frente de todo mundo. Hoje os jovens fazem sexo em grupo, filmam para mostrar o que ele fez para os colegas. Ai, 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 isso é aquário, gente. Nós estamos na era de aquário? Não, não, não. A era de peixes ainda está prevalecendo. A mudança de era, ela é fácil? De jeito nenhum. Muito difícil, porque os que estão ainda presos à era passada querem manter, e os que estão iniciando querem revolucionar. É uma briga muito grande. Então esse é um papo que nós vamos continuar a partir de amanhã, no próximo programa. Por favor, acesse o canal, vá na lista de Filosofando na Amazônia. Assista os programas que eu coloquei lá, os vídeos que eu coloquei lá, um legado do saber que eu trago. Do primeiro até o último, deve ser uns 14 vídeos curtos. Faça isso ao longo desses dias, para você compreender como é que é o pensamento do Paulo Randal, a sabedoria que ele absorveu durante a vida, que o faz viver na Amazônia numa condição maravilhosa, abençoada, num paraíso. E toda uma forma de ver o mundo que é mais harmoniosa, talvez. Lógico que vai conflitar com suas opiniões imediatamente. Claro, se permita isso. Sabe? Faz uma bagunça interna, depois você vai ver como vai se ajustando. Olha, é verdade isso, aquilo, sim, isso faz sentido. Faça isso, por favor. Assista os vídeos em Filosofando na Amazônia. Ora, no grupo Filosofando com Paulo Randal no YouTube, tem uma quantidade de textos e análise de mapas de pessoas. Eu adoro pegar assim uma pessoa que é vista como um santo maravilhoso, olhar o mapa dele e falar, não tem nada de santo aqui não, aqui ó. Isso é bom demais, destrói aquele conceito de que o outro é maravilhoso e você não. Seu mapa tem um valor. É esse valor do seu mapa que eu quero ajudar você a tomar para si e ser você plenamente como Deus organizou para que você seja totalmente, e que sua gestação foi organizada, a história de vida dos seus pais antes do início da sua gestação também estava organizada. Tudo estava organizado. E o presente, o passado, o futuro, tudo em ordem, que é nossa grande aventura de conversar aqui. Amanhã eu vou detalhar mais sobre as eras. Já estamos na era de Aquário? Não, não. Mas estamos avizinhando. A tecnologia está aí, o controle social está aí pelos computadores, pelas mídias, pelas câmeras vigiando a gente. Tudo isso está indicando que nós estamos na passagem. Mas eu vou detalhar ciclo por ciclo da era de peixes para você entender que ainda não entramos na era de Aquário. Porém, eu não vou entrar. Meu netinho, que está com início de vida, daqui a 100 anos, se ele viver 100 anos, ele vai estar com 2120, então ainda não entrou. Meu netinho não vai entrar na era de Aquário. Mas vai pegar um tumulto ali daquela mudança. O filhinho dele, se ele tiver um filho com 25 anos, aí 2120 mais 25, 45. Opa, meu netinho, tendo um filho, meu bisneto, se ele chegar a 100 anos, ele já vai estar ali no cruzamento da era de Aquário, peixes para Aquário.
Então, o movimento é o contrário dos signos, né? Os signos é Áries, Touro, mas os equinócios andam no sentido anti-horário. Então acaba fazendo com que as eras, essa inclinação, faz com que a gente veja esse equinócio modificando 30 graus a cada 2.147 anos e meio aproximadamente. Bem, pessoal, se inscreva no canal, aperte aí o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que vão gostar de pensar a vida juntos aqui. Faça comentários aí, pergunte, enche a paciência do Paulo Randal, porque são suas perguntas que me fazem mais forte, que me fazem crescer, que me fazem pensar às vezes coisas que eu não penso no dia a dia. Buscando a compreensão da ordem da divindade e com isso encontrando mais cura para o corpo e para a alma.